ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Vamos lá, Lucão. Bola passada. Obrigado. Boa noite, gente, primeiramente. Eu queria começar respondendo uma pergunta que ficou em aberto na última reunião. Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza a conexão? Tá falhando? Tá beleza? Obrigado. Ficou uma pergunta pendente a respeito de buraco de minhoca. Buraco de minhoca é uma entidade do espaço-tempo que ele não é proibido, vamos falar assim, pela relatividade geral de Einstein, né? Então ele é permitido, teoricamente. E eu vou recomendar a todos que assistam um filme que chama Interestelar. Tem no Amazon Prime Video, disponível para assistir. É um filme sensacional, assim, tem que ter tempo, porque é um filme de quase 3 horas, mas é valiosíssimo, é maravilhoso o filme. Ele vai fazer uma explicação que, assim, eu vou seguir a mesma explicação que é a mais simples, assim, a mais tangível. Como se isso aqui fosse o espaço-tempo. Vamos falar que... Deixa eu desligar o desfoque aqui, senão vai ficar desfocando. Pronto. Como se eu tivesse 2 pontos aqui no espaço e que esses 2 pontos estão muito longe um do outro, né? Então, tipo assim, aqui vamos supor que é a Terra e aqui é tipo Capela, sei lá. Aí tá, sei lá, 43 anos-luz. Nem sei de cor não, mas eu tô chutando aqui o valor. E aí, tipo, viajar daqui a aqui é igual a gente falou, né? Pô, se eu for a velocidade da luz, eu vou demorar 43 anos, então vai demorar muito. Então, se eu achasse esse tal buraco de minhoca no espaço, e vamos supor que ele tivesse aqui pertinho da Terra e que ele saísse lá perto de Capela, vamos dizer assim, é uma entidade do espaço-tempo que é como se fosse assim, ó. É como se eu não usasse ele, eu teria que andar o caminho normal, e usando ele, é como se eu estou na Terra aqui, Capela está de cá, e eu entro de um lado e saio do outro. Então eu consigo fazer uma viagem que seria muito longa em muito menos tempo. É um tempo muito curto, vamos falar assim. Então, ainda não foi encontrado, né, essa entidade, a gente não tem evidência, por enquanto, evidência direta da existência dele, mas é algo que, hipoteticamente falando, é possível, e a física da atualidade não nos proíbe, não nos impede de ter uma entidade assim, né? Igual o próprio buraco negro, pela relatividade, era possível ter essa entidade e depois de um tempo foi descoberto. Então, assim, foi comprovada essa teoria, né? Como várias outras coisas que foram comprovadas na relatividade com o tempo, tipo ondas gravitacionais e tal. Mas era só para responder a pergunta, para não ficar nada para trás. Agora vamos para o livro. Então, agora nós vamos... Já tinha começado um pedacinho do capítulo 1, mas, né, o Jerônimo conduziu lá a equipe ao Templo da Paz, antes de iniciar os trabalhos. Eu li aqui no último estudo uma descrição linda, maravilhosa, das constelações e tal, que semelhavam-se a pérolas e tudo mais. E o templo, ele apresentava características ou aspectos festivos, né? E ele até descreve a iluminação férica, tipo mágica, algo assim. E ele dá diversas descrições aqui, projetando efeitos nos caminhos ao lado, tal, a torre, a maneira de agulhas brilhantes. Então ele descreve lá como é que estava a situação. Entidades de todas as condições encontravam-se presentes de forma numerosa, né? Então tinham muitos espíritos lá. E o interesse pelas lições era geral, então estava todo mundo interessado no que tinha a ser dito lá no momento. Então estava todo mundo interessado no que havia de ser dito lá no momento. Tinha uma pequena equipe que era composta pelo André Luiz, o assistente Jerônimo, o padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Visando o desenvolvimento espiritual, essa equipe foi incumbida do trabalho na costa terrestre durante 30 dias, né? E o Jerônimo, pela nobreza da posição que ele tinha, ele era o orientador das atividades.
Só não me perder aqui, ok? Ele percebeu a curiosidade e ele gentilmente explicou, né? Então o pessoal estava movimentado nas conversações lá e ele explicou. Assim, ó, quase todos os interessados e os estudiosos integram equipes e comissões de socorro nas regiões menos envolvidas. Então quase todo mundo estava ali, estava envolvido nos trabalhos, né? Como eles iriam fazer. E aí ele segue dizendo que Albano, né, o instrutor Albano Metello, ele é um campeão nas tarefas de auxílio na crosta. As palavras dele mereciam especial atenção. E as experiências que ele tinha proporcionaram infinito bem àqueles que executariam, né, naquele estudo. Daí eles adentraram lá o recinto. Ele relata, né, que vagavam ao ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Ele vai descrevendo que flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsavam a nave ampla. Né? E aí ele segue. Em alguns instantes agradabilíssimos de espera, o emissário apareceu na tribuna simples. Então o emissário, um respeitável ancião, ele apareceu na tribuna, irradiando forças simpáticas que dominavam os corações das pessoas, dos irmãos que estavam lá. Ele estendeu as mãos e ouviu-se o coro do templo entoando o hino, glória aos servos fiéis. Vou ler ele aqui, né? Vale a pena, é muito bonito. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a honra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surja acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, operando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores, da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lua da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. E o inicinho do hino me lembrou muito a oração de São Francisco. Eu achei lindo, né? Porque ele fala assim, onde há sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria, onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. E eu lembrei da oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor e tal. Ele vai. Eu notei uma mera semelhança aqui, mas é claro que as duas são distintas, mas assim, belíssimas, apesar das semelhanças, né? O instrutor ouviu em silêncio lá, com os olhos molhados, deixou transparecer a alegria, né, íntima ali, e a maioria estava disfarçando as lágrimas ali, né? Que os acentos harmoniosos dos cânticos nos arrancavam do coração. Ah, tá. Aí ele fala assim, ó, em se perdendo no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo saudou com expressiva simplicidade, desejando a paz do Senhor, e prosseguiu. Ele falou assim, ó, aí que ele fala assim, de expressiva simplicidade, né? Aí denota a imensa humildade do Metelo em falar que ele não merece o preito do carinho dessa noite, que ele não tem servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio. Eu imagino um espírito desse quilate, trabalhador, ainda dizer que não serviu fielmente àquele que nos ama. Eu acho que
por mais que nós nos esforcemos no trabalho, ainda a gente tem a aprimorar, né, e a servir mais. E por isso, e não confunde o Metelo, né? Ele é mero soldado das lides evangélicas, que ele ainda trabalha no campo da própria redenção. E ele reconhece a posição dele, né? Isso eu sinto que ainda é uma dificuldade para a humanidade em geral, não só minha, não só nossa, mas reconhecer as nossas falhas ainda é algo muito complicado, é muito difícil, né? A gente tem muita facilidade de ver nos outros os nossos defeitos, em ver... Bom, acho que é isso, é ver nos outros os nossos defeitos mesmo, né? Assim, é quando a gente vira a chavinha que a gente está vendo os nossos defeitos nos outros, que a gente percebe, que a gente começa a perceber as nossas falhas, que a gente começa um caminho legal para a mudança, né? Porque antes disso, tudo nos incomoda, tudo nos faz mal, né? E só o outro tá errado. Enquanto a gente não vira a chavinha para perceber que a gente tem que mudar, a evolução fica mais difícil, né? Fica mais travada. E aí o Metelo faz uma pausa, olha, né, de forma paternal e continua. E fala assim, ó, a minha personalidade não interessa. Tipo assim, eu não tô aqui para falar de mim, né? Apesar de ter dado uma boa demonstração de humildade, falou, ó, vou falar dos nossos trabalhos, singelos nas regiões ligadas à crosta. Fala assim, ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. E aí ele segue falando que as zonas purgatoriais, os umbrais, vão se multiplicando de maneira assustadora. A distância dos teatros de angústia, vinculados à realização edificante da nossa colônia, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Só um minutinho. Aí ele segue falando que nem sempre a gente tem ideia da ignorância e da dor que atormenta a mente humana, né? Inclusive, eu acho que Flávio saberá dizer infinitamente melhor que eu, você da área, mas a mente humana é algo que é extremamente encantador e que nos intriga, porque detalhe, eu fico imaginando como é captar o campo mental de uma pessoa, porque se a gente parar para olhar os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios pensamentos no cotidiano, a gente observa diversas coisas que a gente precisa melhorar, né? É um pouco da tal da reforma íntima, de perceber onde a gente tem as nossas falhas, né? É o contar os 2 minutos e meio ou tomar água de São Gotardo, né? Então, assim, isso dentro da nossa mente. Agora, a gente tem uma oportunidade muito grande na atualidade que eu não havia percebido isso até pouco tempo. Se a gente entra em qualquer postagem assim em redes sociais, a gente tem uma imensidade muito grande de comentários dos mais variados tipos. Quando a gente para um pouquinho para ler, para observar, nós percebemos que alguns nos assustam pelo tanto que eles destoam da nossa forma de ver. E não estou falando que aqueles lá são errados, os nossos são certos, ou o contrário. Mas é um pouco de perceber enquanto que nem sempre nós temos a ideia exata da ignorância e da dor que atormenta a mente humana. Não necessariamente aquele cara está em dor, mas eu digo assim, é para perceber as diferentes formas de pensar as coisas, né? Desde um comentário simples da internet até uma coisa muito nobre, por exemplo, algo que foi elaborado, como é que eu posso dizer? Uma matemática muito refinada que foi criada por duas pessoas diferentes que não tiveram contato em momentos muito próximos ali na história da humanidade, que é o Newton e Leibniz. Tipo, os dois não se comunicaram, os dois criaram de maneira independente, que no final das contas é praticamente a mesma coisa, só que a notação é totalmente diferente, a forma de abordar é totalmente diferente. Então, é o que eu digo, assim, a forma como a nossa mente se processa é totalmente diferente. Eu acho extremamente interessante. Só um minutinho que eu dou uma perdida aqui. A felicidade... Ah, tá, beleza. A felicidade faz que nasçam aqui
as fontes inesgotáveis da esperança. A esperança é algo que eu vou até grifar aqui, que eu não tinha marcado, que é algo que, assim, que nós, como deve dizer, que nós somos... Não, fugiu totalmente a palavra agora. Meu Deus. Trabalhadores, como é que é? Nossa, me fugiu. Você lembra, Vicente? Me fugiu totalmente agora aqui da mente. Falador da última hora? Não, o Ezequiel fala sempre em alguma coisa, em renovar a esperança, trabalhador da esperança, alguma coisa assim, me fugiu agora. Agentes da esperança. Isso, perfeito. Obrigado. De fugir dessa palavra, obrigado. Ok. Aí ele fala que o orador fez um significativo intervalo, parecendo escutar as vozes e chamamentos de paisagens distantes. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus no círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico a partir do caminho do Pai amoroso e leal que acende sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Aí acho que é a parte que a Patrícia está falando, que o Metelo mostrou uma chamada de zelo sagrado e exclamou: nós que procuramos a santidade e justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceremos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção dos benfeitores desvelados? Sem dúvida, os desejos de elevação felicitam todas as criaturas. Porém, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada. Se a trancarmos no poço incomunicável, se a gente não der vazão, a água pode se transformar em venenosa, né? E as dádivas recebidas por nós são inúmeras e os dons que nos foram distribuídos são imensos. Né? Isso me bate muito forte na mediunidade, né? Que até remete às obras anteriores, por exemplo, nos mensageiros dos médiuns falidos, né? As dádivas são inúmeras e os dons são imensos. Então, assim, a gente tem, se a gente recebeu esses dons, se a gente recebeu essas ferramentas de trabalho, nós temos que dar vazão para isso. A gente tem que dar. Eu pensei muito, sabe? Eu pensei muito nisso, assim, do tanto de graças que a gente recebe, né? E a postura que a gente pode adotar diante disso, ou ficar glorificando a Deus eternamente, né, com as graças que nós recebemos, que aí essas graças vão se transformar em coisas fétidas, impuras e etc., né? Ou estender a mão para aqueles que estão vindo atrás da gente, né? Eu sinto isso muito na reunião mediúnica, que assim, a gente vê tantos espíritos em condições assim de grande sofrimento, né? Eu falo assim que dificilmente eu presenciei na Terra espíritos, pessoas com sofrimento tão grande quanto aqueles que a gente vê lá, né? Pelo menos assim, os que eu dei passividade são sofrimentos assim quase que inomináveis, né? E que a gente está ali para poder ajudar. Imagina, então assim é um compromisso que eu não gosto de faltar de jeito nenhum, sabe? A reunião mediúnica, porque como que eu vou me fechar o meu canal para poder ajudar esses espíritos, sabe? É um negócio, eu acho assim, talvez o trabalho mais importante, não vou falar trabalho mais importante não, porque todos os trabalhos são importantes, né? Desde a minha funcionária aqui, que arruma a cama, para eu poder deitar de noite, a cama tá arrumadinha, né? Enfim, o gari que limpa a rua, todos os trabalhos são importantes. Mas o sofrimento
no mundo espiritual é enorme, né? E a gente recebe esse dom de poder ajudar. Então, a gente não pode se negar a isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Metelo está falando aí, que você se esforça para poder chegar lá no topo, né? E às vezes Você pausou, você mutou seu áudio, Patrícia. Ficou mudo aí, Paty. Mudo, pá. Desligou Eu sem querer. eu vejo assim que algumas pessoas ficam mais preocupadas em acumular créditos do que no trabalho em si. Então, o trabalho não é para o outro. O trabalho é para ele poder acumular crédito e chegar mais rápido, né, a um patamar mais elevado. E aí perde totalmente o objetivo real do trabalho, sabe? Então, eu acho assim que é uma responsabilidade enorme que a gente tem. Eu acho que eu estou até chovendo no molhado, porque todo mundo sabe disso, né? Todos nós aqui que estamos, né, nesse grupo aqui sabemos disso. Mas eu queria só acentuar, porque cada vez que eu saio de uma reunião mediúnica, eu saio mais transformada, sabe? Eu saio mais engraçada, eu saio menor, por incrível que pareça, né? Porque menor que eu falo assim, no sentido assim, eu não sei se eu vou saber explicar, mas eu saio tipo assim, eu sou tão pequenininha diante de uma imensidão tão grande que precisa, né, diante de toda essa irmandade, porque somos todos irmãos, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Como que você vai deixar alguém para trás? É inconcebível. Perfeito. Obrigado pela contribuição. E, assim, realmente o que você falou é extremamente importante. Eu acho que uma das parábolas que citam, que você comentou aí a respeito da pessoa que faz o trabalho buscando a elevação, mas no sentido assim, que ele não faz o bem pelo bem, ele faz buscando, né? Como se fosse uma moeda de troca, é o trabalhador da última hora, né? Que não é porque, não é a quantidade, não é o tanto de tempo que eu trabalhei, mas a qualidade também manda, né, nessa conta aí. Na minha visão, o bônus hora, ele não está atrelado porque a palavra fala bônus hora, a gente pensa, né? Quantas horas eu trabalhei, mas a qualidade do trabalho também manda. Então, a disponibilidade de coração, o fazer por ser, né, do bem, assim, fazer algo bom. Então, acho que é nesse sentido. E aí, ele envolvido nas vibrações do interesse dos ouvintes ali, ele imprimiu, ele falou mais outras coisas aqui, ó, tornou com indefinível melancolia. Também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar a apressada montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me com espinhos pontiagudos da seda, experimentei atrozes desenganos. Acho que isso aqui é o André Luiz falando sobre a jornada dele, né? Porém, ele conseguiu vencer as dificuldades e ganhou de forma jubilosa e pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam a plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combate gigantesco, disputando gratificações nos sentidos animalizados. Nossa, essa parte aqui é forte, porque ele fala assim, ó, o ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Quantas vezes, por descuido, nós não tivemos ódio, egoísmo e vaidade? São valores que a gente precisa trabalhar, né? Isso aí, acho que assim, é grandioso demais o homem vencer essas paixões. E, às vezes, o ódio pelo ódio, a gente não nota, mas ele cria moléstias repugnantes. O egoísmo abafa impulsos nobres, te atrapalha a crescer, assim, te atrapalha muito a crescer,
E a vaidade opera horrenda cegueira. Tipo, cara, a vaidade não te deixa ver o que você precisa melhorar. É um pouco como o Mário Sérgio Cortella fala em uma das palestras dele, que o cara que tem humildade, ele reconhece o seu tamanho e ele se permite crescer. A pessoa que é arrogante, que é vaidosa, ela já se acha grande, já se acha completa, e daí ela não se permite crescer, ela não se permite evoluir. Então é um pouco dessa cegueira horrenda que ele fala. E aí ele chegou a se sentir feliz diante da exposição, que distanciava ele das angústias. Porém, quanto mais ele se vangloriava dentro dele mesmo, falado na expectativa de atravessar os mais elevados cumes, em certa noite ele notou que o vale que se represava de fulgante, luz. Que só o misericordioso visitava o antro sombridador. Aí fala assim, seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo nas zonas mais baixas. Então, ele via espíritos esclarecidos de luz descendo, obedecendo a um poder de atração da claridade bendita. O que aconteceu? Ele ficou curioso, né? Assim, interpelando um dos áudios. O Senhor Jesus... Aí que ele está falando que o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor. Peraí, só achando um negócio aqui. Impressão minha, ou começa uma aspas aqui e ela não termina? Mas tudo bem, acho que ela termina aqui. Mas acho que... Eu não sei se é a interpretação errada minha, mas quando ele fala o Senhor Jesus visita os que erram nas trevas do mundo, se não me engano, numa das reuniões de quarta-feira, Ezequiel falou sobre isso, que Jesus visitava a Terra. Ele está falando que o Espírito queria subir às alturas, ganhou muitos créditos na Terra, trabalhou e que queria subir. E quando ele passa por um determinado vale, né, porque ele pega uma estrada para ir para as colônias espirituais, ele vê uma luminosidade muito grande descendo, né, a essa região. E aí ele pergunta para um determinado espírito, ele está contando uma história, ele pergunta para um determinado espírito o que estava acontecendo. Aí ele fala que Jesus estava descendo para buscar os criminosos que estavam no Vale das Sombras e tudo mais. A história é essa. Entendi. Obrigado, Vicente. Eu realmente fiquei com dúvida se eu estava interpretando errado essa parte aqui. Aí ele fala assim, urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres nas quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer multimilenária noite a ignorância. Ok, aí, seguindo aqui, o orientador mostrou-se muito comovido, e aí ele Nossa, eu me perdi aqui. Ok. Os grandes orientadores não se mediam a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar ao ciclo da ignorância, para exemplificar o amor e a sabedoria. Então, acho que isso deixa muito claro, né, que os espíritos muito esclarecidos, assim, os espíritos, eles têm uma das formas, né, que a gente percebe a grandeza deles é que eles vêm aqui eles voltam aos círculos da ignorância e eles exemplificam amor e sabedoria. Eles trabalham, né, em regiões que eles nem precisariam. A gente tem diversos exemplos de espíritos de luz que trabalham com a gente. Eles podiam estar em colônias belíssimas, né, assim, lugares lindos, mas estão aqui nas zonas próximas à costa trabalhando. É exemplo de humildade de grandiosidade desses espíritos, né? Aí o Metelo... Ô, Lucas, é muito comum Ezequiel falar que nós temos que estar na multidão, mas nós temos que saber para onde vamos. Então, o que aconteceu com ele foi isso. E, de repente, ele se sente sozinho e ele se sente envergonhado.
Porque enquanto Jesus estava descendo os vales, né, da dor e do sofrimento, ele estava calçando o alto, né? Então ele fica envergonhado. E aí o que ele faz? Ele volta para trás, né, para buscar a família humana. Show de bola. Espera aí. Aí ele fala assim, ó, outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo não somente poderiam vitimar homens encarnados. A teologia, não obstante, o ministério respeitável que lhe está afeto, clausurava-nos a mente em fantasiosa concepção do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil, né? O céu que é vendido para a gente pelas religiões, né? De ser conquistado pela deficiência humana, e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Também é outro inferno que foi vendido pelas religiões, né? Que a gente tinha, que foi vendido para a gente, né? Nossas ideias alusivas à morte confinadas a essas ridículas limitações. Continua a ser vendido, o céu e o inferno. Perfeito. Eles não pararam de vender, não. Verdade, não, estão vendendo até lote no céu, né, Vicente? Em suaves prestações. Perfeito. Gente, isso é triste, assim, por um lado, né? Mas, ok. Hoje nós sabemos que depois do túmulo, é simplesmente a continuação da vida, né? Assim, não tem a morte, né? É o contínuo. E o céu e o inferno está dentro de nós mesmos. E isso do céu e inferno estar dentro de nós mesmos também me remete a uma frase que é nos umbrais de nossa própria consciência. Então, um pouco daquilo que a gente conversou sobre dimensão há um tempo atrás, eu ficava imaginando que diante da pessoa presa pelo o débito que ela gerou na encarnação e a consciência fica cobrando ela, a própria consciência leva a pessoa a vibrar num campo vibratório que é correspondente ao umbral. Essa é a minha interpretação dessa coisa, assim, né? Desse processo. Eu não sei, mas acho que é nesse sentido. Umbral, Lucas, não é um lugar. Umbral é um estágio, ou um estado de consciência, que por permissão divina, porque é aí que funciona isso aí, porque muita gente acha assim, as zonas umbralinas, ou zonas purgatoriais, é um lugar criado por Deus onde os espíritos vão expiar seus crimes. Não. Os espíritos estagiam nessas zonas purgatoriais por questão de afinização e consciência. Ezequiel, na quarta-feira, até falou um negócio lá que eu achei muito interessante. Ele falou que as zonas purgatoriais quase sempre são ambientes onde os homens se escondem dos crimes que eles cometeram. Ele até usou o termo, eles ficam despidos, né? Eles estão despidos, então eles estão despidos da prática do bem, então eles se escondem. E por caridade divina, né, por misericórdia divina, Deus permite que essas mentes se acomodam nos mesmos ambientes. Perfeito, Vicente. Isso aí realmente foi algo muito marcante assim, que ele falou, porque se a posição do umbral é uma posição de misericórdia divina, bicho, tipo assim, imagina a vergonha que um espírito desse passaria perante espíritos mais esclarecidos, né? Estando eles despidos, né? Você imagina, por exemplo, um camarada que veio do mundo espiritual para a Terra com o objetivo de gerar interesse da coletividade. Então, vamos citar aqui, por exemplo, um governador de estado, um político, né, que ele veio com essa missão, ou um juiz que veio com a missão de fazer justiça e ele não cumpre isso. Cara, o único lugar que esse pessoal vai é para o umbral, não tem como ir para outro lugar. Um dirigente religioso que desviou a função religiosa,
Olha, quantos livros você lê que você vê a presença de religiosos. Eu achei muito interessante na sexta-feira a manifestação de uma irmã de caridade. Ela já tinha desencarnado há mais de 50 anos. Achei assim interessantíssimo. E o que aconteceu? Ela desencarnou, mas ela procurou o céu. Por quê? Porque na visão dela, ela trabalhou e ela fazia jus ao céu. Mas ela queria que o céu fosse um ambiente físico. E ela não encontrou esse céu, e ela ficou procurando essa porta. Como ela também não encontrou o inferno, e ela sabia que ela tinha morrido para a Terra. Então, foi uma comunicação muito interessante, sabe? Então, e isso acontece com muita gente, sabe? A pessoa se perde, por quê? Porque ela criou um estado, né, mental, ou um lugar, um ambiente, que na realidade ele não existe. Ele é uma fantasia, né? Então é onde vem o sofrimento. Perfeito, Vicente. Eu queria também falar uma coisa que é assim, você falou de, por exemplo, religiosos que se perderam na missão. A pessoa induziu quantas pessoas a criar esse céu ilusório ou esse inferno ilusório. Olha o tamanho da queda, né? Como Ezequiel falou lá dos influenciadores digitais que alcançam milhões de pessoas, imagina o prejuízo que uma pessoa causa com um vídeo de 20 segundos, 10 segundos, que ele distribui para milhões de pessoas, às vezes com meia dúzia de palavras que matam a esperança ou que causam impressões tão danosas, né? Olha, um espírito com 50 anos esperando. Recentemente, aí até a Estela comentou comigo, tem uma menina que chama MC Pipoquinha, e que ela falou mal da professora. Não, a professora... A menina, a seguidora dela. A professora proibiu a menina de cantar a música dela na sala de aula. E aí ela falou nas redes sociais e a MC Pipoquinha falou com a menina para ter dó da professora. Que ela é professora, ela não tinha nada o que fazer na vida e ela virou professora. E que no show dela, ela ganha não sei quantos mil, 700 mil para ficar 1 hora no palco, quando a professora não deve ganhar nem 5 mil. Não briga com ela, não. A gente tem que ter dó dela. Olha que desastre. E ela acho que parece que ela fala que não conseguiu mais nada na vida, né? Que a única coisa que ela achou para sempre foi ser professora. Então, olha a visão. Agora, é uma influenciadora, porque ela tem o quê? Milhões de seguidores. Né? Agora, olha que situação, que ponto que se chega. Né? Então, é isso. É muito triste. Então, a responsabilidade de quem fala, a responsabilidade de oradores, a responsabilidade das pessoas que são formadores de opinião, a responsabilidade é grande. Né? Você pega, por exemplo, às vezes a gente acha que não, mas você pega, por exemplo, uma pessoa que ele veio para a Terra, por exemplo, e ele passou a lidar com muito dinheiro. Então, ele pega todo o dinheiro que ele recebeu, por qualquer razão, e joga esse dinheiro no banco apenas para ele viver dos juros desse dinheiro. Agora, olha para você ver, se ele transforma esse dinheiro em benefício, então ele está cumprindo a função para a qual o dinheiro foi criado, porque o dinheiro não foi criado para ficar parado. Basta a gente observar, porque tudo que... Você pega uma água, você deixa ela parada, ela morre, né? Então, a vida é movimento. Então, você imagina, a gente fala mesmo, a responsabilidade daqueles que têm proteção especial, espíritos que vêm com proteção especial. Eu lembro muito bem, o Ezequiel uma vez conversou com um tio do Lucas. Eu estou falando que ele que me contou, e ele na época não foi segredo, que ele contou também para o seu pai, né? Mas eu não vou citar o nome, não. E ele frequentava o centro, ele era um frequentador do centro, assíduo, e numa conversa o Ezequiel... Hein? Numa conversa
Numa conversa, ele vira e fala com ele, fala assim, olha, eu vou te dar um conselho, sem ele perguntar nada. Você vai subir num posto muito alto, mas você toma muito cuidado, porque quanto mais alto se sobe, maior é o perigo de escorregar. Concorda, moço? Você tá lembrado, né? Então, o resultado, ele Plenamente. ele atingiu os objetivos dele, e a primeira coisa que ele fez foi mudar de religião. E é meu amigo, eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito dele, é meu amigo. Mas, se um dia ele me perguntar, eu faço a crítica a ele. Não é porque ele mudou de religião, não. Né? Porque religião, você pode ter quantas tiverem, são outros detalhes, né? Então, assim, a gente às vezes fica muito preso a certos conceitos na vida e às vezes nós esquecemos da nossa real responsabilidade na Terra, né? Um dia eu falei com o Múcio, a minha família está cheia de juiz, de desembargador. Eu falei, tá, então não precisa de mais um, né, Múcio? Não precisa de mais um, não. Continue sendo só escrivão, que você vai ser muito feliz. É isso aí, gente. Já estou falando demais. Seu microfone está desligado, moço. Peraí. Hoje eu agradeço penhoradamente ao Ezequiel ter tirado dessa aí, viu? Eu iria ter seríssimos problemas. Então, hoje eu levanto a mão para o céu e agradeço. Graças a Deus. E olha que eu tentei, rapaz. E teve uma lá que eu cheguei batendo quase perto da trave, assim, e tal, e não entrei. Mas hoje, agradeço, ele me tirou dessa, de ser delegado, esse negócio. Hoje eu agradeço, tem mais da conta. É isso aí, meu amigo. Tá bom demais. Tá tudo Estamos certo. caminhando. Vai lá, Lu. Só um minutinho. Ele fala assim, a virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda, perseveram aqui. É como se fossem dois pratos de uma mesma balança, né? Que é como se fosse um equilíbrio assim, entre o positivo e o negativo. Após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos a serenidade e prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, em outros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos sinos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperadores no trabalho de socorro às esferas escuras. Sois livres de dispor de tempo. Até é interessante, Ezequiel falou com a gente lá, ninguém que pode falar que não tem tempo, né? Os Sois livres, e até tem uma discussão que me remeteu que esses Sois livres, que na física a gente tem uma discussão muito interessante, que é sobre o problema do livre-arbítrio, que a gente chama lá. Porque, assim, se a gente pegar a física newtoniana, e a gente consegue prever posição e velocidade de qualquer corpo no instante futuro, dadas as condições iniciais ali. Eu tenho posição inicial e a força atuando no sistema ali, ou a velocidade inicial, eu consigo prever onde é que esse corpo vai estar. Por exemplo, a gente consegue prever quando vai ter eclipse, a gente consegue prever se algum asteroide vai colidir com a Terra e tudo mais. Dessa maneira, a física newtoniana, a física que opera no macro, ela é determinista. Então, assim, eu consigo saber o que vai acontecer no futuro, eu consigo saber o que aconteceu no passado, assim,
digamos assim, no sentido, por exemplo, da posição dos astros e tal. Aí um grande matemático chamado Laplace, ele criou o que a gente chama de demônio de Laplace. O que é esse demônio de Laplace? Dada a natureza determinística, né, da física que opera o macro, que é a física newtoniana, ele falou assim, ó, bom, se a gente tiver um ser que tem uma capacidade computacional gigantesca, a gente tiver as condições iniciais do sistema e a evolução temporal do sistema, então ele consegue prever o que vai acontecer no futuro. Vou tentar dar um exemplo para tentar clarear isso. A loteria lá, a Mega Sena, é um globo com um monte de bolinha, e aí você gira aquele globo, e de fato, isso é um fato. Se eu souber a posição inicial de cada uma das bolinhas, se eu souber quais forças que atuam no sistema ali e tudo mais, eu consigo prever o resultado da Mega Sena. Ponto, isso é um fato. Só que isso é tão difícil, é tão complexo, precisaria de uma capacidade computacional que a gente não tem na atualidade, é muito complicado. A gente atribui uma incerteza ao resultado ali. A gente atribui, não incerteza, a gente atribui, como é que eu posso dizer? Uma aleatoriedade àquele resultado, vai. Alguma coisa nesse sentido. Só que, de fato, se eu tivesse essa capacidade, eu conseguiria prever o resultado futuro do resultado da Mega Sena. Tal qual, aí o demônio de Laplace vai, entra e fala assim, ó, nosso corpo é composto por átomos. Já que ele é composto por átomos, então, se eu consigo prever a posição de partícula, eu consigo saber onde é que você vai estar no futuro, se eu tivesse essa capacidade computacional. E aí a gente questiona a natureza do universo. Se o universo é de fato determinista ou não. Eu consigo prever as coisas ou não. Então, assim, isso bate numa discussão filosófica muito interessante da física. Esbarra no problema do livre-arbítrio. Por quê? Porque se esse cara consegue fazer essa conta e saber onde é que eu vou estar no futuro, existe o livre-arbítrio, né? E aí a gente vai e fica se indagando sobre a natureza, se o universo de fato é determinístico ou não. E aí, quando a gente vai operar para a física, para as coisas muito pequenas, que é a física quântica, lá o determinismo não existe. Lá as coisas acontecem por probabilidade. E aí a gente pergunta se o universo é determinístico ou probabilístico. Mas aí probabilístico seria no sentido assim, que as coisas vão acontecer ou não mediante uma espécie de resultado de um sorteio, né? Com X% de probabilidade ou não. Então isso dá uma discussão extremamente interessante. Eu comecei meu trabalho de conclusão de curso nessa área, assim, próximo dessa área, não nessa especificamente, mas falando de aspectos filosóficos da mecânica quântica, é um negócio muito legal, sensacional. E que dá muito pano para manga, só que eu vou tentar não desviar muito aqui. De meia dúzia de palavras, eu viajei na maionese. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que foste chamados em nossa coluna espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da acesse. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra da morte, aguardando a esmola possível do vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes. Não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de vós não foi invigilante algum dia? Isso aqui é muito legal, cara, porque a gente tem muita mania de tacar pedra no telhado dos outros, né? E aí ele fala assim, na cara, tipo, quem de vocês que não foi invigilante algum dia, né? Quem de vocês nunca errou? E aí o orador fez uma pausa mais longa e depois ele continuou. Cadê? Tá aqui. De vossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, curso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Isso aqui também é muito interessante. Progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia, né? A gente tá muito agarrado ainda para aprender.
E energia e matéria são duas faces da mesma moeda, né? Assim, eu acho muito interessante que uma vez eu ouvi alguém dizer, se não me engano, no contexto espírita, que matéria é energia condensada. Eu achei bonito demais, achei muito, muito interessante essa afirmação. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam a corpos assombrados pelas visões rápidas que foi possível arquivar. Acontece demais. A gente volta para o corpo, lembra de um pouquinho só, e a gente fica assustado com o que a gente lembra de lá, né? Assim, em desdobramento. E transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, opera a coloração da água simples e pura da verdade, com seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, filosofia e religião. Ô, Lucas. Oi? Deixa eu te perguntar rapidamente aqui, está quase acabando o tempo. Claro. Mas como é que você vê essas questões todas aí no meio acadêmico, assim, já que você tem... Você, por exemplo, estuda um pouco o espiritismo, né? Então a gente tem essa visão, como é que funcionam as coisas. E na academia, como é que você vê lá o pessoal que não está inserido no meio espírita? Nossa, Com essa visão, porque eu acho interessante o seguinte, quando você estuda a ciência, né, você consegue linkar uma coisa com a outra. E eu lembro que na semana passada você até comentou que quando estudou lá aquele nos domínios, foi no qual livro? Mecanismo da Mediunidade, né? Algumas coisas você não concordava, que hoje você já tem uma visão um pouco diferente. E aquele livro é muito difícil. Como é que você enxerga assim as pessoas na academia que você convive? O que você sente assim do pessoal em relação à parte do espiritismo? Você pergunta mais no sentido do pessoal da física ou a academia bem aberta mesmo? Que tem uma diferença bem grande. No caso da física mesmo, né? Que você está mais voltado para a física, né? Beleza. Porque dá uma diferença enorme, cara. Eu já observei isso em muitos aspectos, primeiro na física e depois em outros cursos. Eu acho muito interessante a diferença que dá. Na física, no geral, todos ali, e até tinha comentado, já comentei com alguns irmãos lá da Casa Espírita, que esse contato, como é que eu posso dizer? A vivência acadêmica, ela meio que treina a gente a pensar de forma cética, ao pensamento mais cético. Não incrédulo, não nesse sentido, mas no sentido de questionar, e que eu acho muito interessante que existe uma correlação disso com o espiritismo, que o próprio Allan Kardec evidencia para a gente tem que questionar as coisas e avaliar no âmbito da ciência, da filosofia e da religião, principalmente os fenômenos, né? Mas, no geral, o que eu avalio é que no meio acadêmico é muito assim... Bom, eu tenho colegas que me perguntam para poder entender, sabe? Tipo assim, em algum momento eu comento que eu sou espírita. Ele vai começando a fazer perguntas e tal. Temos que fazer as perguntas mais assim, alfinetando, sabe? E ok, eu tento responder da forma que eu entendo a coisa. Tudo bem. Mas bem assim, sabe? Como foi falado lá no início, deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho, enquanto eu vou falar. Mas é muito legal porque bate certinho. Ele falou assim, nem Jesus, quer ver? Aqui, ó. Jesus, que é Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade, por que motivo vós outros, simples cooperadores de outro mundo, teremos de ser intangíveis, né? É bem isso, sabe? Assim, a pessoa fica tentando de todo jeito cercar ali para te derrubar, vamos falar assim, em algum argumento, em alguma coisa, mas isso, ok. E tem outros que buscam entender mesmo, tipo, pô, como é que é esse negócio e tal, aí a gente vai falando. Mas no âmbito geral, o que eu sinto é muito o lado cético mesmo, o lado de que o que existe é a ciência e pronto. Mas a gente vê que existem lacunas, a gente vê que existem pontos que a gente... eu tento tratar assim, quando a pessoa vem me questionar nesse sentido, mas você faz física e é espírito, fala, irmão, olha... Aí eu tento explicar no sentido assim, ó, eu tenho duas abordagens. A primeira, normalmente, é de explicar para a pessoa que a gente tem o âmbito intelectual e o âmbito moral. Não que eles não estejam linkados, não que tenham correlação entre eles, mas eu faço essa diferenciação só para a pessoa despertar e falar assim, olha,
em alguns momentos eu estou desenvolvendo o lado intelectual, em alguns momentos eu estou desenvolvendo o lado moral. Eu acho que isso que é importante para a evolução da pessoa. Que a pessoa acha que é só desenvolver o lado intelectual e está tudo certo. Essa costuma ser as principais abordagens, assim, quando eu topo com o cético, que é bem corriqueiro. E o outro lado é no sentido mesmo de mostrar que a gente tem essa deficiência e mostrar também que não é só pelo espiritismo, mas todas as religiões elas têm papéis fundamentais. Independente da religião, quantas pessoas que, se não fosse pela religião que ela tem, teriam o seu comportamento desviado? Muitas pessoas precisam de aspectos, como é que eu posso dizer, restritivos que algumas religiões impõem para ter um certo caminho mais reto, assim, digamos, que às vezes a pessoa, pelo livre-arbítrio que a ela é concedido, mas que de certa forma é cerceado por algumas religiões, se ficasse livre, a pessoa não conseguiria seguir tão bem, sabe? Assim, às vezes tem um papel muito importante até para a civilização, até para a organização da civilização. Então, eu tento seguir nesse caminho. Mas, no geral, é isso. Agora, se eu for para uma outra área da academia, se for de humanas, cara, eu tenho uma receptividade excepcional, assim, acho sensacional, mais aberto para o diálogo, menos cético. Às vezes até fica me perguntando coisa que até eu não acredito, tipo, sei lá, como é que fala? Signo. Não é que eu não acredito, assim, é que eu tenho minhas indagações a respeito de que posição de o planeta vai influenciar, sabe? Mas, assim, isso também em mim foi treinado para ser cético e eu não posso afirmar que não existe ou que não funciona, mas é que eu não estudei o suficiente para entender aquela coisa, sabe? Nesse sentido. Legal. Está falando do horóscopo? Nesse sentido. Como é que fala? Que fulano é de Gêmeos, ele é assim, assim, assim? Eu não entendo o suficiente para falar que não funciona, mas no geral eu não Astral. Astrologia. Isso. Mapa astral. Astrologia. Isso Mas mesmo. eu também, mas sabe o que eu acho também? Tem uma coisa interessante. A maioria das pessoas que ou criticam, né, ou são céticas a respeito do espiritismo, não conhecem, não sabem do que se trata. Então a gente fala assim, peraí, você sabe do que se trata espiritismo para poder falar alguma coisa? A gente que está estudando até hoje não entendeu completamente o espiritismo, imagina quem não está nem aí estudando. Perfeito. Isso mesmo. Bom, Lucas, eu acho que você vai ter que continuar então no próximo domingo. Tem muita coisa. Beleza. Com certeza. O assunto é muito rico, né? Então temos que explorar você mais um tiquinho aí. Maravilha. Contem comigo. Beleza? Quem se habilita a fazer a oração de encerramento para nós hoje? Mas vamos devagar, porque senão fica de muitas pessoas para escolher, é difícil, hein, gente? Nossa, tanto de mão levantada. Ó, vou pegar aqui, quer ver? Ó? Vamos pegar. Todo mundo brigando para fazer a prece, né? Todo mundo levantou a mão aqui, Vicente. Eu tenho que escolher alguém. Espera só um pouquinho. Você está com uma missão difícil. Aqui, ó, vamos pegar a Sandra hoje. Ó. Vamos lá, Sandra. Tá ouvindo, Sandra? Espera aí um minutinho. Pronto. Isso. Está escutando? Ok. Sim. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade do conhecimento das suas leis, o conhecimento do seu amor, por ter acesso para sermos pessoas melhores, indivíduos com perspectivas, né, melhores. Agradecemos, Senhor, o dia de hoje, que foi um dia de trabalho. Agradecemos pelo seu amparo, pelo seu amor e suas bênçãos. Que durante o sono físico possamos trabalhar mais com a sua presença. Que assim seja.
Desculpa, viu, gente, porque saiu de improviso, assim. Assim seja. Ô, gente, aí eu quero pedir vocês também vibração para um cachorrinho que a gente tem 3 dias que a gente está tentando resgatar e não consegue. Aqui na rua. O Willi que ontem cobrou do Ezequiel, eu cobrei, mas o Ezequiel não empurrou o cachorro para perto da gente. Então, assim, é um pinchezinho, nós vamos dar trabalho para o Ezequiel pedindo para ele empurrar, porque hoje mesmo aqui arrumar chuva, a gente saiu desorientado, né? Graças a Deus, hoje eu agradeci que não choveu, né? Então, primeiro, antes da gente arranjar alguém para adotar, né? Que eu sei que vocês vão brigar para adotar, mas assim, antes, me ajudar aí que a gente consiga resgatar. Tá certo. Ah, é um Vai dar certo, pichezinho, claro. um pichezinho. Precisar de ajuda, disposição, tá? Hã? Precisar de ajuda, contem comigo para resgate. Não, pode deixar. O ruim é que é um lote assim. Ontem eu dei até o acepram para ele. Ele comeu, aí eu fiquei 20 minutos lá andando, sem poder ficar andando, mas fiquei para fazer ali, né? Dormir lá com o remédio. A hora que eu senti que a hora que ele sentiu que estava assim ruim, ele correu e ficou no lote. No mato, é um matão. E eu falei assim, aí hoje nós chegamos lá, eu até fiquei nervosa, porque o Willi não pegou os trem que precisava, aquele negócio todo. O cachorro estava lá. A hora que a gente voltou, que vai pegar a casinha, pegar a coberta para eu tentar jogar em cima, porque ele morde de medo. Aí já o bichinho já não estava lá. Entendeu? Então, assim, a gente vai precisar muitas orações, porque a gente ele tá dando trabalho, viu? E ele não aceita pegar, senão acho que ele fica com tanto medo que ele morde. E é um trem desse tamanhozinho, assim, ó. Para piorar. É um pitbull em forma de pinche. Mas vai dar certo, essa semana vocês vão conseguir. Gente, eu perdi o início da reunião. Eu queria saber o que ficou resolvido a respeito do encontro lá na Toca dos Lobos, porque é o seguinte, o Ezequiel, na reunião na terceira sexta-feira do mês, ele convidou todo mundo que estava lá na reunião, mas nem todo mundo que está naquela reunião está no grupo da equipe Amor. Então, eu não sei se eles vão ter acesso às informações de data, de dia, como é que vai ser feito. Aline, eu até perguntei ao Vicente, ele falou que não sabe, não soube responder. Tem que perguntar ao Ezequiel também, sabe? Na quarta-feira. Porque, por enquanto, o convite que eu fiz está só na equipe Amor, no grupo, né? Uhum. Aí, se o Ezequiel falar que pode colocar lá no Mediúnico, colocar o convite no Mediúnico e colocar um prazo para que as pessoas respondam, para a gente saber a quantidade de gente que vai, né? Aproveitar e perguntar também, Wilker, para ele se leva familiar, acompanhante, essas coisas, igual o pessoal estava perguntando hoje, né? Pois é, por isso que eu acho uma dúvida que se comum. convidar o outro grupo, vai ter uma superlotação, porque cada um do nosso grupo vai levar familiar. Então, a minha preocupação é essa. Então, a gente podia sugerir, Willi, que é o Ezequiel, se ele quiser que vai todo mundo, para ser de 2 vezes. Porque todo mundo uma vez só, eu acho que vai ficar difícil. E ver se serve também para levar familiar, ou se é uma reunião, por exemplo, se vai ser de trabalho mesmo, é só o grupo, ou... Nós da equipe Amor podemos levar, eu acho que podemos levar familiar. Olha, da outra vez ele foi... Sempre que foi a nossa confraternização, todo mundo levou familiar, né? Dessa vez eu estou entendendo que não é só uma confraternização. Eu acho que a gente está indo meio a trabalho. Então, mas de todo jeito, trabalhando, acho que a família não vai atrapalhar, não. Já falou que se não convidar a família, que ela não vai. Ih, tem nada disso. Eu também não. Eu também vou, não. Ai. Joga tudo se o Vicente não for, não tem reunião, né, Vicente? Não, eu recebo, Ezequiel, pode deixar, se acontecer qualquer problema, ele baixa em mim lá, nem que seja na base do tapa. Ô, gente, eu vou ter que sair, porque hoje eu faço a prece do móvel. Vai lá. Fica com Deus. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Bom domingo. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.